Afinal de contas, por que a dor nunca passa? Um dia você acorda sem dor, tranquilo. No outro acorda com uma dor que nunca mais passa e, ainda pior, acaba piorando com o passar do tempo. Será que tem alguma coisa errada comigo? Isso acaba gerando um grande impacto na nossa vida porque não sabemos muito o que fazer, porque tomamos um remédio, a dor passa, mas ela volta. E muitas vezes a gente toma um remédio e a dor nem passa. Isso muitas vezes nos dá uma sensação de impotência e muitas vezes a gente se pergunta: será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu estou correndo perigo? Nem sempre você que sente dor muscular está correndo perigo. E muitas vezes a dor ela é muito incômoda, que vai afetando diferentes áreas da nossa vida até que toda a nossa vida gira ao redor desta dor. Por que então que isso acontece? Por que essa dor ela nunca vai embora? Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que esse vídeo não é mais um vídeo de fórmula mágica, de siga isso aqui e você vai mudar a sua vida para sempre, mas eu garanto para você que se você implementar esses dois passos, alguma mudança você irá promover na sua vida. Beleza? Cá entre nós que o ser humano ele foi criado para sair por aí, perambulando, catando frutinha, caçando alguns animais. Mas, graças à ambição humana, hoje nós temos a luz elétrica, a inteligência artificial. Um dia o ser humano estava preocupado no que ele ia comer imediatamente, no outro dia ele tem geladeira, onde ele pode armazenar seus alimentos por um longo período. E isso aconteceu muito rapidamente na história da evolução. Apesar de parecer muito tempo, na evolução é muito pouco tempo. Então, nós somos muito semelhantes aos nossos ancestrais que há 20 mil anos atrás, por exemplo, caçava e coletava. Será que, nesse espaço de tempo em que tudo mudou, será que nós estávamos preparados para essa mudança, tendo em vista que o ambiente ao nosso redor se transformou completamente e a gente permanece basicamente a mesma pessoa, geneticamente falando? Tendo em vista que o ser humano ele evoluiu num ambiente muito hostil, muito escasso, com pouco recurso, perigoso, a resposta ao estresse ela também ficou muito bem adaptada a esse ambiente. Por isso que nossa resposta ao estresse é excelente. Então, a qualquer estresse, qualquer ameaça, o nosso corpo responde muito bem a isso. Mas, antes, qual que era a ameaça? A ameaça era um predador, por exemplo. A ameaça iminente à vida, em que muitas vezes, se você não corresse o suficiente, ou não subisse no lugar, ou não se salvasse, você ia ser jantado pelo predador. Ao passo que se você se salva, você cessa aquele estresse e tudo certo, bola pra frente. Mas e agora, atualmente? Como que funciona? Atualmente, esse estresse ele não cessa. Por quê? Porque a mesma resposta ao estresse que nós tínhamos com o predador lá atrás, nossos ancestrais, nós temos agora. Só que qual é o estressor? A gente tem uma ameaça iminente à vida com um predador correndo atrás da gente? Não tem. Qual é o estressor hoje? O estressor é o boleto, é o trabalho, a falta de dinheiro, são as relações. Então, muitas vezes, não tem o que fazer, porque é isso. A gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa se relacionar, a gente precisa viver. É inevitável o estresse, muitas vezes. Só que a gente não foi feito para ser submetido a um estresse por tanto tempo. O estresse, a resposta deveria ser rápida e depois cessada. Atualmente, o estresse não passa. E isso gera um ambiente que não é propício para o corpo. Propriamente dito, o ambiente do corpo. E esse ambiente, ele começa a se tornar hostil para o próprio corpo. De modo com que do nada a gente vai lá e tem um mau jeito, ou fica muito tempo sentado, ou faz uma atividade que a gente não está acostumado, começa a sentir dor, e graças a esse ambiente hostil, agora esse ponto é muito importante, presta atenção aqui em mim agora, graças a esse ambiente hostil, o corpo não consegue se recuperar. E aí a dor, ela é perpetuada, mesmo sem haver uma lesão tecidual, por exemplo. Então, tendo em vista que esse ambiente ele não favorece a recuperação, essa dor, ela continua, e ela vai piorando. E quanto mais essa dor continua, quanto mais essa dor ela é perpetuada, mais o corpo aprende que ele tem que sentir dor. Antes você sentia dor correndo. E aí você se pega sentindo dor sentado. Você se pega sentindo dor preocupado. Só de se preocupar, só de pensar numa situação que às vezes é aversiva, algum problema com o trabalho, algum problema no relacionamento, algum problema familiar, que vai te fazer experienciar, ou experimentar, melhor dizendo, a dor. Entende? Então o seu corpo ele ficou muito bom em sentir dor graças ao ambiente que ele está submetido. Então por que a dor não passa? Porque o ambiente do corpo
o próprio corpo dentro da gente não favorece a supressão da dor. Então o corpo ele não consegue parar ou interromper o processo de dor, graças ao ambiente. Que ambiente é esse? É como se fosse, imagina agora, uma sopa. Imagina uma sopa cheia de substância dentro, e essa sopa somos nós por dentro, e essas substâncias são as substâncias que garantem o funcionamento saudável do nosso corpo. Se essa sopa estiver ruim, o funcionamento do corpo não vai ser bacana. Agora, se a sopa estiver saudável, o funcionamento do corpo vai estar dentro do esperado. E aí você vai me perguntar agora, pô, então você disse que muitas vezes a gente não tem o que fazer para cessar o estresse, a dor, né, ela é perpetuada graças a esse ambiente disfuncional que todo esse ambiente estressogênico criou. Então, a gente está fadado a sentir dor para sempre, não tem o que fazer. Na verdade, tem o que fazer. Sempre tem o que fazer, tá? E eu gosto de chamar isso de redução de danos, tá? Redução de danos. Por quê? Como eu disse, não tem como cessar o estresse. O estresse, ele não cessa. Ele vai continuar. O boleto ele vai continuar vindo, o dinheiro vai precisar continuar sendo necessário, né? As relações vão continuar acontecendo, obviamente, né? Dado uma situação ou outra, mas isso é papo para um outro vídeo, né? As coisas vão acontecer. Então o que a gente faz? Como que faz para a gente poder reduzir os danos desse ambiente para que a gente consiga lidar melhor com essa dor e lide de uma forma mais funcional com ela? Bom, é aí que entra esses dois passos, mas primeiro eu gostaria de agradecer muito você que continuou até aqui comigo, tá? Eu espero que isso agregue de verdade na sua vida, e assim como agregou na minha. Então vamos lá, vamos seguir para os passos, tá? Então o que eu costumo dizer é que o passo principal, a base fundamental para a construção de um ambiente saudável e controle do estresse chama-se sono. O sono, ele é fundamental, eu disse fundamental para garantir o funcionamento perfeito do corpo durante o dia, certo? Então o corpo ele só funciona bem se o sono estiver bem. Caso contrário, ele vai funcionar, só que ele vai funcionar capenga. Então vai ter gente que vai chegar pra mim, mas eu durmo 5 horas por dia e tô bem. Aí você vê a pessoa, tá, né? Então não dorme bem, não tem como, não é saudável, não é à toa que esse comportamento, né, um comportamento que deixa a gente inconsciente, vulnerável, né, foi perpetuado ao longo dos anos, mesmo sendo de alto risco. Lembra que eu disse do ambiente hostil que a gente evoluiu, os ancestrais? Esse ambiente também perpetuou o sono. Você acha que se o sono não fosse importante, ele ia ser perpetuado ao longo do tempo? Não ia, né? Então ele é fundamental. O sono ele é fundamental. Então como que eu posso melhorar o meu sono? Às vezes você pode dizer, mas eu já durmo bem. E eu acredito em você. Só que às vezes é bom a gente ter uma rotina do sono. E eu tenho certeza que grande parte dessa rotina do sono você já segue, tá? Mas é sempre bom reforçar, tá? Então vamos lá. A primeira coisa de uma boa rotina do sono primeiro, aconselho você pegar um papel e uma caneta e anotar, tá? E então, seguindo. Primeira coisa de uma boa rotina do sono é acordar e dormir todos os dias num horário semelhante, ou de preferência no mesmo horário, mas num horário próximo ali, todos os dias. Isso vai garantir que o teu corpo entenda que é dia e que é noite, certinho, porque a gente tem um ritmo do dia e da noite. O nosso corpo ele tem alguns genes do relógio, que a gente chama. Então é fundamental que a gente regule esses genes para o bom funcionamento do corpo, para o que esse corpo ele tenha e ele haja, ele seja recrutado e requisitado de uma forma ótima, quando necessário. Então, regular esse ciclo do dia e da noite, ele é fundamental para o bom funcionamento do corpo, ok? O segundo ponto, né, dessa criação dessa rotina do sono é evitar o consumo de café após as 3 horas da tarde. Por quê? Porque o café, provavelmente, ele não vai tirar o seu sono. E agora você deve estar pensando, nossa, realmente, eu tomo café e durmo. Ok. Só qual é o problema do café? O café, ele atrapalha a arquitetura do sono. Então, o sono ele é composto de vários ciclos e o café ele compromete esses ciclos, os ciclos normais do sono. Ele compromete esses ciclos, o que reduz, consequentemente, a qualidade do sono. Outro ponto muito importante, o terceiro ponto, é se expor à luz natural durante o dia. Tenho certeza que você sai para trabalhar, já se expõe à luz natural. Maravilha, continua assim, isso é fantástico, ok? E
De preferência, toma um cafezinho de manhã, escute uma música que você gosta, algo que te estimule, para que o seu corpo entenda, olha, está na hora de começar o meu dia. Então, durante a noite, o oposto é verdadeiro. Então, quando começa a entardecer, a ideia é que nós reduzimos o máximo os estímulos para que o nosso corpo comece a entender que já é hora de repousar, do descanso, ok? Por quê? Porque é a partir do entardecer e quando as luzes do dia começam a reduzir que o nosso corpo começa a liberar o hormônio do sono, que é a melatonina, e assim começa a preparar a gente para o sono. Então, se a gente fica excessivamente exposto à luz clara, assim, muito claro durante a noite, a partir das 7 horas da noite, o nosso corpo ele tem uma dificuldade de entender que é de noite e, consequentemente, ele começa a reduzir a liberação de melatonina. Porque a luz, principalmente a luz azul, né, componente fortíssimo da luz branca, ela inibe a liberação da melatonina. Ela inibe uma região atrás aqui da nossa testa, que libera a melatonina e que ajuda, que é fundamental, melhor dizendo, para a regulação desse ciclo dia e noite. Então a ideia é, se possível, reduzir o número de luz da casa ou utilizar luzes indiretas e de preferência amarelas, se possível. Se não for possível, tente usar apenas luzes indiretas. Então, por exemplo, acende uma luz em outro cômodo que não seja o que você está. Outra coisa importante a se fazer é colocar o filtro de luz azul no celular e no computador. Acredito que a maior parte dos celulares e computadores tenham filtro de luz azul. Dá um Google aí, eu vou até deixar um link aí, qualquer coisa, de um tutorial de como ativar o filtro de luz azul de forma automática. Tá? Isso vai contribuir também para evitar a inibição da liberação de melatonina durante o período da noite, contribuindo assim para o seu sono. Aconselho também vocês a não assistirem coisas muito que promovam grandes emoções em vocês. De preferência, leia um livro ou assiste uma coisa mais tranquilinha, que não deixa a emoção à flor da pele, nem para mais, nem para menos, para que a gente mantenha, né, esse processo de dormir. Eu acredito que com esses passos aqui, no que diz respeito ao sono, vão ser os suficientes para que você crie uma boa rotina do sono e assim perpetue uma boa qualidade de sono, auxiliando diretamente nesse segundo ponto que eu vou apresentar para vocês, que é o gerenciamento do estresse, pessoal. O gerenciamento do estresse. Como eu faço isso? Bom, dormindo é a melhor forma de gerenciar esse estresse, tendo em vista que o sono ele faz um verdadeiro milagre na nossa cabeça durante o seu processo. Se for de interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, deixa pra mim aqui no comentário, tá bom? Mas, dando sequência, dormir é ótimo para o estresse, gerir o estresse. Mas o que mais podemos fazer para gerir o estresse? Para gerir o estresse, nós podemos fazer algumas práticas, como, por exemplo, a atenção plena. Tem que ser necessariamente um mindfulness, ou aquela atenção plena, aquela meditação? Não necessariamente. Você pode ficar no aqui, no agora, por exemplo, lavando a louça. Né? Então você está lavando a louça, concentra aqui o que você está fazendo, né? Durante o almoço, durante a janta, durante o café da manhã, né? Durante uma leitura. Né? Mas você também pode fazer o mindfulness. Né? Eu vou deixar um link aqui de um mindfulness bacana que você pode fazer de 5 minutos, que ajuda a manter a atenção no aqui e no agora e, consequentemente, reduzir o estresse. Como? Por meio da liberação de algumas substâncias químicas que favorecem o bem-estar e o prazer, que são as moléculas da felicidade, que eu já abordei em outro vídeo, e eu posso falar mais sobre elas mais pra frente, tá? Mas a liberação dessas moléculas são fundamentais para a qualidade de vida e para a perpetuação de uma saúde mental, por exemplo, saudável, e para o gerenciamento do estresse, tá? Uma outra forma muito bacana de gerenciar o estresse é por meio da atividade física ou do exercício físico. Atividade física, então, saia para caminhar, caminhe 10 minutos no dia, 3 vezes por semana, ao ar livre. Se não for possível, caminhe onde dá. E o exercício físico, de preferência um exercício físico que você goste, que te traga prazer, que te traga entusiasmo. Isso vai fazer com que você reduza o estresse. Sem falar que o exercício físico, ele ativa, né, o sistema de luta ou fuga, o sistema estressor, ele gera essa ativação, só que quando a gente cessa o exercício físico, ele ativa o sistema rebote. Né, o sistema antagônico, digamos assim, oposto, que é o parasimpático, que é o sistema do relaxamento, do descanso, sendo fundamental assim para o gerenciamento do estresse e para o gerenciamento da dor, tendo em vista que ele também promove a liberação dessas substâncias do bem-estar, que são substâncias importantíssimas para reduzir a intensidade da dor, bem como a sua frequência, bem como a sua recorrência, ok? Então, percebam, pessoal,
Tanto o sono quanto o estresse, ele permeia a nossa vida de uma forma que ele toma conta da gente, né? E que se eles estão desbalanceados, ele começa a gerar prejuízo na nossa saúde, né? Então perceba, às vezes o estresse ele é bom, então o exercício físico ele promove um estresse saudável. Ao passo que o sono, ele ajuda o corpo a retomar a atividade pós-estresse. Então ele recupera, ele limpa o organismo, ele garante que tudo vai estar ok para que o corpo funcione durante o dia, durante a vigília. Então são complementares. Então por hoje é só, pessoal. Eu agradeço muito você que ficou até o final. Se fez sentido para você, se você gostou desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, considere compartilhar isso com uma pessoa que possa se beneficiar e nos vemos na próxima. Até mais.